Olá pessoal, mais uma vez aqui para falar da palavra do Senhor. Amém? Sejam todos bem-vindos. Para a honra e glória do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra do Senhor. Amém? Seja muito bem-vindo ao canal Ailton da Silva. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Para a honra e glória do Senhor, já estamos com mais de 400 pessoas ou 400 inscritos no canal. Primeiramente quero louvar a Deus, porque é o Senhor que tem nos dado essa oportunidade. Também quero ser grato a Deus pela sua vida, que tem compartilhado, que tem curtido, que tem divulgado esse canal. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente. E hoje o texto que eu vou deixar vai falar sobre como nós podemos dominar um órgão tão pequeno que nós temos, que é a nossa língua. Como nós podemos dominar a nossa língua. Nós vamos aprender hoje como nós vamos ter que dominar esse órgão tão pequeno do nosso corpo. Amém? Eu peço que você fique até o final. Amém? Que eu creio que Deus vai falar contigo, porque é a palavra de Deus que nos instrui, que nos dá a direção para falar, para tomar a decisão correta. Amém? E o texto que eu vou deixar se encontra em Tiago capítulo de número 3. Amém? Tiago capítulo 3, a partir do versículo 2. Amém? Tiago capítulo 3, a partir do versículo 2, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Amém? Acompanha comigo. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Versículo 3. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como o grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Versículo de número 9 diz assim, versículo de número 8. A língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldições. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Amém? Veja o que o texto diz neste dia para as nossas vidas. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Glória a Deus. Nós aprendemos aqui, irmãos, que a nossa língua, um órgão tão pequeno que nós temos, e a palavra do Senhor diz que ela pode abençoar alguém e também pode amaldiçoar alguém.
porque nós sabemos que as palavras que saem de nossa boca, elas têm poder, tanto como para abençoar, como também para amaldiçoar. Não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus que nos está falando. Amém? Porque o texto diz que nós lemos, versículo de número 5, semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja bem, irmãos, a nossa língua, um órgão tão pequeno, mas muitas das vezes se vangloria de grandes coisas. Como o texto diz que um navio de tão grande que ele é, mas ele é guiado por um leme tão pequeno. E o navio vai tomar a direção que o piloto quiser. O piloto que estiver no controle daquele leme. Da mesma forma, somos nós. Quando nós colocamos a nossa atitude, os nossos pensamentos diante de Deus, é Ele que nos vai dar direção. Quando o Senhor assume o controle de nossas vidas, quando nós se entregamos ao Senhor, a direção vem dEle. Amém? É Ele que vai nos capacitar a falar as coisas certas, a tomar atitudes corretas, porque tudo que a gente vem a falar, a gente deve glorificar o nome do Senhor. Sei que ninguém é perfeito. Muitas das vezes a gente fala algo que não era para falar, mas a gente deve aprender que a gente tem que ser guiados por Deus. Amém? No mesmo capítulo, no mesmo livro aqui de Tiago, no capítulo de número 1, veja o que o texto vai dizer. Tiago 1, versículo 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha o que o texto diz, irmão, que a gente deve ser tardios no falar, mas a gente deve estar sempre prontos para ouvir. O que a palavra do Senhor quer nos dizer? Que a gente deve ouvir mais e falar menos, porque as palavras que saem de nossa boca, elas têm poder tanto para abençoar como para amaldiçoar. Amém? Que a gente venha ouvir mais. Você pode me perguntar, ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Amém? Porque é ela que nos dá a direção. Glória a Deus. Porque no versículo 20 vai dizer assim: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Glória a Deus. Qual é esta palavra, irmãos? É esta aqui, ó. Ela tem poder, irmãos. Ela tem poder. Creia nisso. A palavra de Deus tem poder. Amém? Fique com essa pequena reflexão, que você possa meditar. Amém? Porque eu creio que esta palavra que hoje eu estou deixando, eu creio que ela vai falar contigo. Porque não são as minhas palavras, mas é a palavra de Deus. Amém? Fique na paz, tenha uma semana abençoada por Deus. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para crescer cada dia mais
e a palavra de Deus ser espalhada. Amém? Esse canal venha crescer para a honra e glória do Senhor, porque tudo aqui é para a honra e glória do Senhor, para que o nome dele venha ser glorificado. Amém? Fique na paz e que a boa mão do Senhor esteja sobre sua casa, sobre sua família. Amém? Até a próxima, se assim Deus permitir. Amém?